Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, relatório do CPTS. Então bora para a gente começar. E seguindo o acompanhamento mensal aí do CPTS, a gente vai comentar alguns pontos. Eu quero comentar um ponto bem interessante sobre a alavancagem dele. Mais pra frente aí a gente conversa. Um fundo antigo, né, 2014 aí, gestora Capitânia, as taxas dele dá 1,15 aí no final. Ele vem sendo negociado aí com um pequeno ágio em relação ao patrimonial dele 92. Lembrando, ele tem muito fundo imobiliário dentro dele, o que puxa o patrimonial para baixo, né? Nesse mercado aí que a gente está vendo, inevitavelmente puxa. Ele pagou rendimento aí de R$1,10 por cota. Isso dá um yield aí de 13,82, considerando essa cota de fechamento, um yield bom. Mas tem coisas a gente comentar sobre esse yield. A liquidez dele é muito boa, 7 milhões por dia, são 150 mil cotistas. Ele fala um pouco de objetivos, então vamos começar aqui em cima. Ele fala da distribuição de rendimentos, né, conforme eu já comentei. Esse fundo é um fundo que tem muito giro, então ele vendeu 440 milhões em CRI, a uma taxa de 6,22 e comprou 360 milhões a uma taxa de 6,64. Então ele sempre faz esse giro dele é mensal. Para você que não gosta de giro, não é o fundo para você, não é o fundo que você tem que entrar, né? O resultado dele foi 1,6, ele pagou 1,10, então ele tirou 4 centavinhos aí da reserva. Ele coloca aqui, ó, a transação monetária incorrida não distribuída na carteira, 1,37 por cota. Como ele faz muito giro, ele consegue destravar este valor de forma um pouco mais fácil que os outros fundos. E prejuízo não realizado em cotas de fundo imobiliário tem aí 39 centavos por cota de prejuízo não realizado em cotas de fundo imobiliário. Lembrando, ele tem bastante, então acaba que ele fica aí meio que preso a essas operações. Fala um pouco da questão dos ativos e tal. Ele tem uma parcela em CRI, FI, um pouquinho em caixa. Ele tem que se enquadrar aí nessa parcela de fundos imobiliários. Ele tem que diminuir nessa exposição até mais ou menos um patamar de 33%, se não me falha a memória, isso por regulamento. Ele vem fazendo esse movimento aí lentamente a cada mês. Um ponto que hoje me desagrada muito nesse fundo é essa alavancagem exagerada. Ele está aí com praticamente 20% do PL alavancado. Quem tá, dos outros fundos que estão estão alavancando aí no máximo uns 10% do PL, não estão passando muito os limites. Para mim, o CPTS ele deu uma exagerada, ele errou a mão aí. E o ponto, essa alavancagem tem custo de CDI mais 0,73. Isso dá, considerando uma Selic batendo os 13%, 13,76% ao ano, 1,14% ao mês, 5 milhões de reais, praticamente 6 milhões de reais por mês de custo de alavancagem. E um ponto, 1,14% ao mês de dívida, de custo de dívida, é praticamente mais do que ele paga de yield. Então, puxado, bem puxado essa alavancagem dele aí. Tinha aí 506 milhões no mês anterior, esse mês está com 508, aumentou um pouquinho, um aumento mísero, mas ele coloca, a despesa de juros acumulados com preços comerciais na realidade está em 11 milhões de reais. É bastante dinheiro isso aí, bastante dinheiro. E, como eu já fui falando e tal, ele não traz mais nenhuma informação, ele não traz o vencimento da sua operação, ele não traz nada, ele simplesmente bota ali uma linha, são 500 milhões, um quinto aí do fundo que está nessa condição, e ele não fala mais nada, já é isso aí e tal, acabou, se resume a duas linhas. Não está legal, né? Não está legal isso. Tem que trazer mais informações aí pra gente. Aí ele gasta um monte de página de relatório falando de comentário macro, essas ladainhas aí que, cara, pra gente não é tão importante. Aí ele fala, né, a questão do de dividendo para estar mais alto e tal. É a alta do IPCA que ele fala. Ele começa a explicar um pouco o que ele vai fazer, né, e tudo. Falando desse queria sair aqui, ó, IPCA mais 5, quero refazer a IPCA mais 7, não oferece imóveis em IPCA mais 10. Ele falando, né, um pouco do giro e tal, que ele quer fazer.
É, beleza, mas, cara, eu me sinto desconfortável com essa alavancagem. Sabe por que eu me sinto desconfortável? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. A gente vai ver um ponto que para mim é um descasamento de um indexador muito grande. Aqui ele começa a trazer um monte de coisa que, beleza, é legal, mas cara, não é um dado do fundo, é um dado meio geral da indústria de FIIs, mostra o número de emissões, o volume e tal, patrimônio, valor de mercado, número de investidores e tal. Ok, mas é legal, mas o cara é cotista do fundo, só quer saber do fundo, ele não tá nem aí pra isso, assim, né? Digamos assim, não tá nem aí pra isso. Ele quer ler sobre o fundo. Se ele quiser ler um relatório sobre isso, ele vai procurar um relatório diretamente sobre isso. Então, eles gastam aí um pouco para comentar sobre esses assuntos, né? E é legal, mas ao mesmo tempo poderia vir no final do relatório. Eu não acho que é algo importante assim, para o relatório dele. Ele fala também da distribuição novamente, né? Os 1 e 10 está aqui, a gente consegue ver tipo, por ano e tem uma por mês aqui embaixo melhor, depois a gente passa lá por ela, uma quebra de resultados mais interessante. Rentabilidade, tudo. Movimentações da carteira, comprou esses CRIs aqui, vendeu estes, a gente vê aí as taxas e tudo, o resultado, né? Movimentação de fundo imobiliário, conforme a gente já vem falando aí há uns meses, ele tirou os preços médios, tinha uma tabela bem parecida com essa de CRI, com os preços médios e tal, resultado, ele tirou isso e causou aí um desconforto, né, mais um desconforto entre os cotistas, e ficou por isso mesmo, né, não vai mudar. Ele traz aí um pouco do portfólio de FIIs dele contra o IFIX e tal, mostrando que ele ganha do IFIX e tal, mas ok. Uh, aqui só pra gente falar da questão do resultado por distribuição que eu falei, né? A gente vê aí resultado de distribuição, ele gerou um I6 distribuindo em 10, gerou um I4 distribuindo em 10, gerou um I21 distribuindo em 10, então ele tem uma graninha acumulada aí. Um ponto a gente comentar aqui nas despesas dele, a gente vê receitas, 34 milhões. Aí a gente vê renda fixa, rendimento dos CRIs, ganho de capital dos CRIs, 15 milhões, praticamente metade do que ele fez de receita foi com esse ganho aqui de capital com o CRIs. E ele teve um resultado negativo com ganho de capital de fundo imobiliário de 500 milhões. Então, qual que é o ponto? Gira-gira de CRI. A gente sabe que gira-gira é algo que é difícil sustentar com o tempo. Vamos ver aí até quando ele vai conseguir sustentar. Agora um ponto, ó, eu quero ver que as despesas dele ó, são 4 milhões de reais. 2 milhões de reais são com alavancagem. Lembrando que eu fiz o cálculo lá em cima, eu peguei o valor mais ou menos médio que daria mensal, e como a gente não tem informação, a gente não sabe se existe alguma carência, se não existe. A gente não tem nenhuma informação da estrutura da operação, uma informação completa. Tem 2 linhas lá e acabou. E é uma despesa de 2 milhões por mês aí que está vindo. A despesa bem elevada, né? Se a gente vê aí nos outros meses, a gente vê que ele teve aí, por exemplo, que a gente pega aqui em setembro, ele teve 2 milhões de imposto de ganho em capital. Na época não existia alavancagem nesse fundo. Outubro começou até a alavancagem. Dezembro não vieram despesas. A gente vê aqui ó, que teve meses, por exemplo, dezembro, que as despesas do fundo foram 2 milhões. Foi praticamente o valor que ele está pagando em fevereiro de alavancagem. E isso para mim acende uma luzinha de alerta para a gente tentar entender essas despesas de uma forma mais clara para ver se qual é o patamar que elas vão chegar, qual vai ser o nível. Será que isso aqui vai chegar nos 5 milhões de reais que eu tinha calculado lá em cima e tal? Como é que vai ser esse cálculo? É muito dinheiro, né, inevitavelmente. E um ponto que eu quero comentar com vocês, a gente vai ver que a dívida é atrelada ao CDI, mas o fundo tem poucas posições atreladas ao CDI. Isso para mim é um descasamento, não acho muito legal isso não, viu? Liquidez diária dele é boa, 7 milhões, já tinha falado nisso, né? Ele fala um pouco de volume de negociação, o número de cotistas vem subindo aí bem. Os ativos, né? A gente vê FII, logística, shopping e tal. 35% em FII. A média da carteira IPCA mais 6,3. Tá aqui. A gente vê lá como é que fica
colocado, né? A gente vê, ó, evolução do spread, tudo. E a carteira de crédito aqui de forma colocada aí pra gente. Aí tem uma parte quebra por segmento. E eu quero que você. Eu marquei aqui qual que é a única posição CDI que ele tem. É uma única aqui, de 20 milhões de reais. Então, hoje ele tem uma alavancagem a CDI, porém o que ele tem dentro dele é IPCA. E a gente vê um descasamento. Não acho isso interessante. Agora, com o seu IPCA aumentando e tal, vai dar uma sobrevida, mas a tendência não é ele continuar nesses níveis altos que a gente vê. Então, eu fico preocupado com esse descasamento de indexador aí. Como é que você vai ter uma dívida, por exemplo, você comprou um CRIA IPCA mais 7,04 e sua dívida custa aí praticamente 1,15% ao mês. Como é que vai fechar essa conta aí? Eu fico meio ressabiado com isso. Carteira de FIIs dele aqui, né? A gente vê as posições e aqui a porcentagem que ele tem dos fundos, onde a gente vê que ele tem bastante do TRX e tal. Tem fundo que ele é dono praticamente 100%, lá, vários fundos. Ó. E um ponto que eu quero comentar com vocês é aqui, ó, eu marquei, ó lá, a carteira de crédito dele, IPCA, 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 tudo IPCA. É um fundo com bastante IPCA. Outro ponto que eu marquei, CRI TRX Açaí, que é um dos imóveis lá da TRX. E é uma operação onde ele está meio que nas duas pontas, porque ele emprestou o dinheiro e ao mesmo tempo ele tem uma participação aí, é pouco em relação ao patrimônio, aí 4% do PL, porém ele é dono de 40% do TRXF. Então fica aí uma situação meio, né? O fundo está operando nos dois lados. Eu já comentei bastante sobre isso. Não é tão gritante, mas acontece. É um risco cruzado aí. E claro, são contratos aí muito bons e tal, mas eu quis trazer aqui para vocês para a gente comentar. Eu não tinha comentado desse assunto aí nesse relatório. E a gente vê, ó, o principal para mim, todas as dívidas são IPCA+. E a alavancagem está sendo realizada utilizando o CDI. Então, vamos ver. A Selic não para de subir, já estão falando em 13, já tem gente que fala mais e tal, e essa dívida vai ficando cada vez mais cara. A gente vê um movimento dos fundos imobiliários, isso falando de tijolo e tal, a galera zerando a alavancagem, fugindo de dívida CDI+, e a gente vê aí o CPTS com 500 milhões de dívida em CDI. E aquela coisa, vamos para eles reduzirem isso, fazer uma emissão, será que vão conseguir captar? A cota já está bem amassada. Tem que se pensar nisso aí. Mas fica aí o vídeo, não teve tanta coisa. Os pontos aí que eu vim comentando são os pontos que já vem no relatório do CPTS, aí já não teve mudança, né? A gente vê que a gestão vai tocar o relatório dessa forma e é isso aí. Então, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!